Vamos lá, nono ano. A gente agora vai revisar o conteúdo de oração subordinada que eu já expliquei para vocês na aula. Vamos fazer aqui, vamos recapitular o que a gente já viu. Primeiro caso da oração subordinada substantiva subjetiva. A oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que possui função de sujeito da oração principal. Então, eu tenho aqui no exemplo, é necessário que eles limpem o chão. É necessário é a minha oração principal. Que eles limpem o chão é a oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos observar que na oração principal eu tenho um verbo de ligação aqui no início. Isso já é um indício que a minha oração é subordinada substantiva subjetiva. Você também pode observar que o sujeito, ele não se encontra na oração principal. O sujeito, ele se encontra na oração subordinada subjetiva. Então, a gente tem aqui o verbo é, que é um verbo de ligação, e é a oração principal, é necessário. Necessário é o predicativo do sujeito e que eles façam o trabalho é a minha oração subordinada, no caso, substantiva subjetiva. O segundo caso agora, vamos falar da oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela possui a função de sujeito da oração principal, né? E a gente tem um indício aí de objeto direto. Então, a gente tem aqui estimo que se reassume rápido. Estimo é a minha oração principal, que se reassume rápido é a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vocês vão observar que depois do verbo eu faço a pergunta o quê? Para o verbo. Estimo o quê? Quando eu faço a pergunta o que para o verbo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Vamos agora para o terceiro caso. A indireta, ela realiza a função de objeto indireto do verbo da oração principal. E esse tipo de oração sempre vai ser iniciada por uma preposição. Então, você vai observar. Ele gosta de que haja comida durante a apresentação. Ele gosta é a oração principal. De que haja comida durante a apresentação é a minha oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Observem que antes do que eu tenho uma preposição, que é o de. Então, eu faço a pergunta ao verbo. Ele gosta de que? Fiz a pergunta de que é o verbo, tem presença de preposição, eu tenho um objeto indireto. Portanto, a minha oração vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Próxima oração subordinada é a substantiva completiva nominal. A completiva nominal, ela atua como um complemento nominal, ou seja, ela completa o sentido de um nome que pertence à oração principal. E ela sempre se inicia também por uma preposição, como no caso anterior. Tenho certeza de que gosta de mim. A minha oração principal é tenho certeza. De que gosta de mim é a minha oração subordinada substantiva completiva nominal. Vocês vão notar que na oração completiva nós também vamos fazer a mesma pergunta da objetiva indireta. Tenho certeza de que? De que gosta de mim. Mas vocês vão observar que antes da pergunta de que, eu tenho um nome, não tenho um verbo, como no caso anterior. Eu tenho o nome certeza. Então, certeza não é verbo, é nome. Portanto, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Meu próximo caso é a oração subordinada substantiva predicativa. A predicativa, ela realiza a função de predicativo do sujeito do verbo que está lá na oração principal.
essa oração aparece sempre depois do verbo ser. Então, observem, o melhor é que aprendi a matéria. O melhor é a minha oração principal. Que aprendi a matéria é oração subordinada, substantiva, predicativa. Olha o verbo de ligação aqui, antes do que. Toda vez que o verbo de ligação vier aqui no meio da minha oração, ela vai ser predicativa. Já quando o verbo de ligação vier no início da oração, lá na oração principal, no início da oração principal, ela vai ser subjetiva, como eu falei no primeiro caso. Nosso sexto e último caso de oração subordinada substantiva é a apositiva, né? O nome já diz, atua como aposto de qualquer termo da oração principal. No exemplo eu tenho, Lia apenas queria uma coisa, que fosse muito feliz com o seu trabalho. Então, vocês vão observar que até os 2 pontos eu tenho a minha oração principal. Lia apenas queria uma coisa, é a minha oração principal. Que fosse muito feliz com o seu trabalho é a minha oração subordinada substantiva apositiva. Essa é uma dica, né, de presença de 2 pontos e é uma dica muito fácil de você identificar a oração apositiva. Então não tem erro, tá? Bom, nono ano, esses foram os casos de orações subordinadas substantivas que nós já havíamos trabalhado em sala de aula. Espero que com essa explicação vocês tenham relembrado o conteúdo. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês as atividades e vocês podem fazer assistindo o vídeo novamente, se for preciso. Qualquer dúvida, me chamem no privado. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!